Oi, gente. A delação do Mauro Cid coloca Bolsonaro cada vez mais perto da cadeia. E agora o Mauro Cid diz na delação que Bolsonaro consultou militares sobre plano de golpe. Esse ângulo golpista, eu acredito que é um dos ângulos mais prováveis de levar Bolsonaro à cadeia, porque como eu expliquei aqui no canal, as instituições têm um caráter de autoproteção. Bolsonaro ameaçou as instituições, planejava a prisão dos seus opositores, incluindo aí ministros do Supremo Tribunal Federal, e lógico que a percepção disso, quanto mais isso fica claro, é óbvio que essas instituições vão se autoproteger contra aquele que queria destruí-las. Né? Embora eu entenda que Bolsonaro deve ser punido, deve ser preso, deve ser condenado por todos os crimes que cometeu na pandemia, não é? Os crimes das joias também, funcionários fantasmas, todos. Não é? Mas esse daqui do plano golpista, que é muito grave também, é o que tem a maior probabilidade de levar ele para a cadeia. E essas informações da delação do Mauro Cid são trazidas pelo Aguirre Talento da UOL. Ele diz o seguinte: o que é que o Cid contou? O tenente-coronel relatou à Polícia Federal como a minuta golpista chegou às mãos de Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições e os desdobramentos do plano do golpe. Plano de golpe. Cid afirmou o quê? Aqui, ó. Cid afirmou que Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, levou um advogado constitucionalista para uma reunião com Bolsonaro no fim do ano passado. Também teria levado um padre. Isso parece uma piada. Levou um advogado, levou um padre, tinha o Felipe, né, um assessor especial para assuntos internacionais, e o Bolsonaro. Tem alguma piada aqui dentro. Mas enfim, não. Mas é a realidade do Brasil, né? O tenente-coronel, entretanto, disse não se lembrar dos nomes desses dois personagens, do padre e do advogado. Mas isso tem que ser investigado, né? Embora pareça com a piada. Nessa reunião, de acordo com o relato do tenente-coronel, o constitucionalista e Felipe Martins apresentaram a Bolsonaro uma minuta de decreto golpista. O documento sugeria a convocação de novas eleições e autorizava o governo a determinar a prisão de adversários. É bom lembrar que a prisão de adversários também estava na minuta golpista, que estava na casa do Anderson Torres, ministro do Bolsonaro, né? E algo desse efeito também estava presente no celular do Mauro Cid, naquele plano golpista, né? Se tem a minuta golpista na casa do Anderson Torres, tinha o plano golpista no celular do próprio Mauro Cid, né? Bolsonaro recebeu o documento, mas, segundo Mauro Cid, não externou sua opinião sobre o plano, né? A Polícia Federal investiga se é a mesma minuta encontrada na residência do ex-ministro de Justiça, Anderson Torres. O documento na casa do Anderson Torres também autorizava a prisão de adversários, como o decreto golpista entregue por Felipe Martins a Bolsonaro. A minuta golpista de Anderson Torres determinava a decretação de um estado de defesa na sede do TSE, com o objetivo de apurar supostas irregularidades das eleições, o que poderia resultar na convocação de um novo pleito. Cid contou aos investigadores que Bolsonaro teve reuniões, ou seja, Bolsonaro estava interessado, teve reuniões com militares da alta patente e mostrou a eles parte do documento para verificar a receptividade à ideia do plano golpista. Ou seja, o que é que Bolsonaro fez? Bolsonaro mostrou para o alto comando o plano e diz, e aí, se eu for nessa, vocês vão comigo? Só que o único apoiador, de acordo com o relato do Mauro Cid, foi o comandante da Marinha, o almirante Garnier. E Garnier vai ser investigado, viu? Vai ser investigado. Ele teria apoiado isso, segundo o Mauro Cid, né? O resto do alto comando, não. Pulou fora. O almirante já tinha dado demonstração pública contra a posse de Lula, quando se negou a participar da cerimônia de transmissão do cargo ao comandante da Marinha escolhido por Lula, Marcos Sampaio Olsen, em uma quebra de protocolo. Então, isso aqui favorece a fala do Mauro Cid. Parece que o Mauro Cid está dizendo a verdade sobre isso aqui, porque essa figura aqui não quis participar da posse do Lula, né? O tenente-coronel relata uma movimentação errática de Bolsonaro a respeito do tema. Apesar de alguns momentos dar sinais favoráveis a planos golpistas, ele não chegou a autorizar expressadamente seus auxiliares a convocar algum plano desse em prática. O diálogo com os generais não resultaram na execução das intenções golpistas. Claro! Por que Bolsonaro fez isso? Porque Bolsonaro, sim, ele queria o golpe.
Ele fez movimentação para seduzir os militares e subornar os militares. Mas quando ele percebeu que a maior parte do alto comando não estava com ele, ele ficou com medo de ir sozinho numa aventura golpista e parar na cadeia mais cedo, né? O medo de ir para a cadeia, que é simbolizado agora por todos esses problemas de saúde, ele teve um novo problema. Depois que isso foi descoberto, ele já tá no hospital de novo. Não sei o motivo e não me interessa, porque esses problemas de saúde do Bolsonaro parecem ter um time muito grande quando vem essas revelações. O Felipe Martins é um olavista, seguidor do Olavo de Carvalho, ocupou a função de assessor especial da presidência para assuntos internacionais. Claro, assuntos internacionais, se não é o Ernesto de Araújo, aquela figura ridícula, é um outro olavista, né? Martins foi alvo de uma denúncia do Ministério Público por racismo. Olha só, gesto... Ele fez um gesto com as mãos usado pelos movimentos supremacistas, né? Durante as eleições, ele reproduzia o discurso bolsonarista de colocar em dúvida as urnas, abrindo espaço para contestação do pleito. Martins parou de fazer as publicações depois da derrota. Ficou com medo de ser preso, né? Ficou com medo de ser preso. Não respondeu, o Bolsonaro não respondeu sobre isso, né? Deve estar muito ocupado lá no hospital, né? Ele minimizou a coisa das articulações golpistas e tal, disse que afirmou que poderia discutir qualquer coisa, mas que não haveria crime se não colocasse em prática, meio que assumindo que discutiu, que cogitou, né? Isso daí não é inteiramente verdade, viu, Bolsonaro? Esse negócio dele dizer que o plano não é um crime, lembra a época que ele queria botar uma bomba no quartel. Você lembram disso? E que o plano foi vazado e ele acabou sendo expulso do exército, mas aí conseguiu judicializar e transformar a expulsão numa aposentadoria como capitão, que ele não era. Ele é capitão fake. Ele não era capitão. Mas ele conseguiu isso, né? Naquela época, o alto comando que dizia, bota esse cara para fora e vamos nos livrar dele. E jogaram esse jeitinho brasileiro, jogou Bolsonaro na política brasileira e acabou produzindo essa tragédia que foram os últimos 4 anos. A coisa boa da delação do Mauro Cid é que cada vez mais, com mais evidências e com cruzamento de fontes e de evidências, a prisão do Bolsonaro vai se aproximando. E eu tenho aqui um palpite. Eu acredito que depois que o Augusto Aras sair, Lula indicar uma nova pessoa, essa pessoa assumir o novo Procurador-Geral da República, e o novo Procurador-Geral da República der sinais de que vai em cima do Bolsonaro, aí Bolsonaro será formalmente acusado desses crimes e pode acontecer uma prisão preventiva em relação a alguns deles. Isso me parece agora já realmente provável de acontecer, mas só posterior a o novo Procurador-Geral da República assumir. O Augusto Aras sai no final de setembro, então em outubro, final de outubro, devemos ter um novo Procurador-Geral da República e a prisão do Bolsonaro pode ser um presente para os brasileiros, um presente de fim de ano para a gente, né? Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro, apoiador. Quem sabe divulga os nossos abaixo-assinados que estão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.